Lamentações, capítulo 1, versículo 1, diz assim a Escritura: Como já a solitária cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console, e por aí segue o texto. Olha para cá, por favor. Você deve se lembrar do contexto aqui do livro de Lamentações. Jeremias, esse nome é sugestivo porque esse profeta, ele está olhando a sua cidade, a sua nação, o seu povo, e o que ele está vendo é destruição, miséria, fome, famílias dizimadas, tudo isso sendo que ele tinha avisado antes. Durante anos, Jeremias pregou: arrependei-vos, porque senão a Babilônia virá e vai destruir vocês. Se arrependam-se, voltem-se para Deus, para que a sorte de vocês permaneça, para que Deus tenha misericórdia da vida de vocês. E diz a Escritura que o povo não deu ouvido para esse homem. Por conta disto, tudo aquilo que ele profetizou aconteceu, e foram coisas terríveis. A desgraça era tanta que mortos se viam jogados na rua, os seus corpos se decompunham ao ar livre. As mulheres e as virgens eram estupradas. A fome era tão grande que uma mãe comia o seu próprio filho. É isso que o texto relata. Miséria, desgraça, destruição para todo lado. Aqueles que não morreram foram levados como escravos para a Babilônia. Tudo por conta de pessoas que não ouviram quando o homem de Deus avisou: arrependam-se, arrependam-se e voltem para o Senhor. E você sabe, a nação de Israel é um exemplo para toda a humanidade, é um exemplo para nós também. Quando eu digo toda a humanidade, eu não estou apenas falando de forma genérica, eu estou falando para nós aqui hoje. A nação de Israel é um exemplo para mim e para você. Essa desgraça que aconteceu com eles não tinha sido fruto do planejamento de Deus, não foi isso que Deus a princípio tinha planejado para os seus filhos. Muito pelo contrário, Deus tinha planejado apenas coisas boas. É isso que a Escritura diz do Senhor a nosso respeito: eu é que sei que pensamento que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Essa era a vontade de Deus inicial para eles, e essa era a vontade de Deus inicial para mim e para você também. Deus planejou e fez sempre o melhor. Tanto é que quando Deus fez o homem, colocou ele no Éden, que significa delícias, jardim das delícias. Ali não havia morte, ali não havia choro, ali não havia fadiga, não havia doença, não havia corrupção, não havia sofrimento. Mas o que a Escritura afirma a meu e a seu respeito, assim como de Adão, é que todos nós preferimos não dar ouvidos à voz de Deus. Foi assim que Adão fez, desobedeceu a ordem do Senhor. É assim que eu e você também fazemos, resolvemos dar as costas para o nosso Senhor, e por conta disto, é óbvio, pagamos um preço muito alto, sem exceção. É o que Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Este é o preço que todos nós pagamos por conta da desobediência. O resultado de uma vida que não é governada por Deus sempre vai ser desgraça, infelicidade, miséria, ainda que você possa nadar em rios de dinheiro aqui nesse mundo. Pode ter dinheiro, fama, sucesso, mas se a nossa vida não é governada por Deus, se Ele não é o nosso Senhor, todas essas coisas são pífias, passageiras, e vão acabar assim como a neblina acaba. Eu sei que você pode dizer assim: pastor, mas isso não é o meu caso, eu acredito em Deus. Eu sei que existe um Deus, mas a questão é: você vive como alguém que acredita em Deus? Porque você sabe, né, dizer eu creio em Deus, até os demônios dizem. Tiago diz: até os demônios creem e tremem diante do Senhor. Os demônios não apenas acreditam, mas têm medo. Agora a maioria de nós não, apenas diz que acredita, mas não tem temor algum. E por conta disso, a desgraça sobrevém sobre nós. E claro que eu digo, não é de muitos que estão dentro da igreja, porque estão dentro de um lugar como esse, feito como esse, mas todavia estão longe de Deus, porque não é esse lugar, esse prédio, que faz você mais próximo do Senhor, não é. É claro, se você é filho de Deus, você virá aos cultos, mas nem todos que estão dentro das igrejas, de fato, amam o Senhor. Então o que nós vemos aqui no livro de Lamentações é desgraça, desgraça.
em desgraça por conta do pecado. Todavia também Jeremias ainda profetizou algo, ele disse, olha, mas se vocês se arrependerem daqui a 70 anos, o Senhor vai restaurar a sorte de vocês. E de fato foi isso que aconteceu, isso aqui eu vou falar só no final. Então eu quero passar apenas alguns princípios hoje, né? Primeiro princípio, a Bíblia é a verdade. Eu sei que muitos dizem, olha, esse livro aqui é um livro retrógrado, arcaico, escrito por homens falhos, e até aí não é mentira, é verdade. Só não é retrógrado, né? É antigo, muito antigo. Ele foi escrito por homens falhos? É claro que foi. Mas como um livro desse consegue prever com tamanha exatidão tudo que iria acontecer a respeito da humanidade? É mais ou menos o seguinte, imagina que você acha uma receita de bolo no meio de construções, entulhos. Você olha aquela receita, a princípio você não sabe nem quem escreveu. Mas você diz, olha, aqui está uma dúzia de ovos, leite. Vou fazer isso aqui para ver se dá certo. Mistura tudo, depois fica homogêneo, você põe numa forma, põe no forno por 30 minutos e tira. E vai estar o bolo. Você não sabe quem escreveu. Mas você segue aqueles passos. E funciona exatamente do jeito que estava escrito. Ainda que você não saiba quem escreveu, você vai começar a dar um pouco mais de crédito para aquela receita. Porque, opa, não tem mentira aqui. Do jeito que está escrito foi o que aconteceu. Agora, a Bíblia é óbvio, né? Muito, muito mais que isso. Como pode um livro prever tudo que iria acontecer? E melhor, com detalhes específicos, com mínimos detalhes. Eu dei aqui apenas 2 profecias. Que Jeremias dizia que eles seriam destruídos, e de fato foram. Olha a profecia de Jeremias, olha, essa cidade, se não se arrepender, vai virar morada de chacais, deserto, destruição. E de fato foi aquilo que aconteceu. E depois ele diz também, mas 70 anos depois o Senhor vai restaurar a sorte de vocês. E de fato, depois de 70 anos, aconteceu exatamente como ele tinha previsto. Aqui eu citei apenas 2 profecias da Escritura, mas você sabia que apenas em Jesus Cristo são cerca de 300 profecias. Onde ele nasceria, Belém. Lembra, se você leu o Novo Testamento, você vai ver depois que ele nasce em Belém. Olha, onde haverá de nascer? Eles consultam, os escribas, eles dizem, em Belém. Por quê? Porque Miqueias já tinha profetizado. E tu, Belém, pequena demais para figurar entre as grandes, mas de tu sairá aquele que há de reger Israel. Então tinha sido profetizado lá atrás. E quando o menino nasce, nasce onde? Onde tinha sido profetizado. Onde ele nasceria, como viveria, a sua missão, tudo. Uma vez um matemático, ele fez uma conta dizendo que para que apenas 8 das 300 profecias a respeito de Jesus Cristo se cumprissem ao acaso. Porque concorda comigo? Pode ser coincidência, né? Ah, pastor, coincidência. Pô, ele tinha falado lá, o José sabia, né, das coisas, e pegou e fez o quê? Foi, vou correr para lá. Mas é aquela profecia, por exemplo, que diz que nenhum de seus ossos seria quebrado. Jesus, quando ele estava na cruz, ele não tinha controle sobre isso. Ele morreu, e nenhum de seus ossos foi quebrado. Onde ele seria enterrado? Como que ele ia dar ordem depois que ele morreu? Olha, me coloque lá. O matemático fez uma conta dizendo que para que apenas 8 dessas 300 profecias que existem a respeito de Jesus se cumprissem ao acaso, a possibilidade seria de uma em 1 seguido de 18 zeros. Eu não sei nem mencionar esse número. 1 vezes 10 elevado a 18. Bota trilhão nisso. O que ele está dizendo é o seguinte, é impossível. Para que apenas 8 dessas 300 profecias a respeito de Jesus se cumprissem ao acaso, é impossível. Agora, sabe por que essas profecias se cumpriram? Sabe por que a Bíblia é a verdade? É porque ela não erra. Porque de fato ela é infalível. Só que eu sei que você pode pensar, pastor, mas calma aí, as religiões também dizem que Deus falou com eles. Assim como nós declaramos. A questão é, tem erro? Porque na Escritura não tem. Agora vai para as religiões de hoje. O Adventismo do 7º dia, Ellen White profetizou que Jesus voltaria em 1844. Não voltou. Colocou 1 ano depois, não voltou também. Depois é que aquela desculpinha, não, porque neste ano ele passou de um lugar do céu para outro. Ah, mas quem que viu? Não tem como ver um negócio desse. O Adventismo falhou. Os testemunhos de Jeová também. Vai voltar em 1914. Não veio. 20, não veio. 25, não veio. Estão falando um monte aí. Parece que a última é em 2031. Ora, uma hora eles vão acertar, né? Com certeza, estão chutando um monte.
Não voltou. Os Mormons disseram que Jesus voltaria. Os Maias disseram que Jesus voltaria, que o mundo acabaria em 2012, lembra? Vai acabar o mundo em 2012. Meu irmão, o Corinthians foi campeão mundial, não acabou o mundo. Agora o dia que o Palmeiras for campeão, vai acabar. Brincadeira. Acho que então nunca vai acabar o mundo, né? Palmeiras nunca vai ser. Mas olha, todos eles falharam. Todos eles erraram. Mas não apenas as religiões. As filosofias também falham. E a cada dia dão uma prova cabal de que eles não têm o poder que a Bíblia tem. O iluminismo, o século onde as mentes estavam iluminadas, onde disseram, não precisamos mais de Deus, colocaram a religião de lado. Nessa época aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Neste século aconteceram 2 grandes guerras. Por quê? Porque eles são falhos. A filosofia do mundo não presta, não tem o poder de prever o futuro, não é inerrante assim como é a Escritura. Olha o exemplo, Platão era um gênio. Platão, Sócrates, seus conterrâneos ali eram gênios de fato. Só que olha uma das coisas que Platão disse: as crianças devem ser criadas pelo Estado. Ou seja, o governo tem que cuidar das nossas crianças. E você sabe que é isso que nós temos acompanhado dia a dia. Eu lembro que uma das últimas vezes que eu vi, acho que com 4 anos já era obrigatório matricular o menininho na creche, estavam querendo derrubar para 2. O que eles estão fazendo? Eles estão colocando na prática isso aqui que Platão disse. As crianças devem ser criadas pelo Estado. Você tem percebido a nação que nós temos escolhido? Você tem percebido os jovens que nós temos escolhido? Você tem percebido os imbecis que a escola tem formado? Em sua grande maioria, é óbvio. Ontem eu vi um vídeo que eu fiquei aterrorizado. Acho que jovens, adolescentes de 12, 13 anos, por aí. Tinha lá um grupinho de uns 3 meninos, umas 5 meninas, e todo mundo beijando todo mundo para tudo que é lado. 3 de uma vez, 4 de uma vez, menino com menino, e vai com o outro, vai com o outro, vai com o outro. Na cantina da escola. Ora, estão seguindo aqui o conselho de Platão. As crianças deveriam ser criadas pelo Estado. Mas não só. Platão estava errado. O feminismo também sempre esteve errado. O que hoje em dia o feminismo prega? Para as pessoas, olha, a felicidade da mulher está no mercado de trabalho e não na prisão domiciliar. Por que eles dizem que a casa é uma prisão, é um quartel-general onde a mulher é detida? Que a mulher, para ser feliz, ela precisa se aventurar no trabalho e largar os seus filhos. Nada contra a mulher trabalhar. Ainda mais se não tem filho, tem que trabalhar. Se tem filho grande, tem que trabalhar para ajudar em casa. Mas tem filho pequeno, a Escritura diz que a mulher, todavia, será preservada na missão de mãe. E as mulheres saem para trabalhar, largam os seus filhos. E você percebeu como que é? A rica quer ganhar mais dinheiro. Daí o que ela faz? Ela arruma uma pobre para cuidar do filho dela, para poder ganhar mais dinheiro. A pobre também precisa ganhar o dinheiro dela. Então o que ela faz? Ela deixa o filho dela com uma mais pobre e vai olhar o filho da rica. Você percebeu que ninguém cuida do seu próprio filho? É isso que acontece. E o que nós temos escolhido? Crianças abandonadas e mulheres infelizes. Porque, convenhamos, precisa ser muito doida da cabeça para preferir aguentar um patrão do que aquele bebezinho aprendendo a sorrir e falar mamãe. Acho que não tem coisa que se compara a isso. De que ver o menino começar a aprender a andar. De que ver o menino correndo atrás da mãe, do pai, querendo brincar. Mas preferem aquelas metas inatingíveis. O resultado? Crianças abandonadas e mulheres infelizes. É por esse motivo que eu sou cristão, que eu acredito aqui nesse livro. É por esse motivo que eu acredito que a Escritura tem palavras de vida eterna. Sabe por quê? Ela não errou nada em relação ao passado. Ela não erra nada em relação ao presente, também não vai errar em relação ao futuro. Não vai errar de forma alguma. E se ela é inerrante, você pode ter certeza. A Bíblia contém todos os princípios de como você ser um homem melhor, uma mulher melhor, um cidadão melhor, um bom pai, uma boa esposa, tudo que você precisa, como viver em família, em comunidade, como ser feliz de verdade, como administrar o seu dinheiro. É apenas ela. É a única coisa que pode mudar a minha e a sua vida. Porque a palavra de Deus é a verdade. Nenhuma outra coisa tem o poder de te transformar como ser humano, a não ser a palavra do Senhor. Segundo princípio, Deus pune os pecados dos homens.
É lastimável ver Jeremias que pregou durante anos o arrependimento. E aquelas pessoas não se arrependeram. E então, Lamentações é porque ele olha para aquela destruição e lamenta, dizendo, puxa, poderia ser tão diferente. Nós não precisaríamos estar passando por isso, porque Jeremias também passou por tudo aquilo. Ele não estava imune, passou por tudo aquilo. Ele lamenta a tragédia e mostra as consequências de uma vida sem Deus e de uma vida de desobediência. E se você ler o livro de Lamentações, ele só vai mostrar como Deus puniu o seu próprio povo por conta de desobediência. E a primeira coisa que nós vemos aqui no versículo 1 é solidão. Como já solitária a cidade outrora populosa. Consegue ver a antítese? Solitária a cidade outrora populosa. Antes era cheio de gente. Hoje em dia, solitário. Tornou-se viúva. Aqui foi grande entre as nações. Ou seja, tinha várias pessoas, está sozinha agora. Princesa entre as províncias ficou sujeita a trabalhos forçados. Você imagina Jeremias passando naquele lugar? Era algo como se parecesse com a Síria de hoje, quando nós ligamos a nossa televisão e vemos cidades destruídas, assim como a Síria, bombardeada para tudo que é lado, ruínas que não acaba mais. Era essa mais ou menos a situação que a cidade outrora populosa estava passando. Destruição e solidão. Você imagina para Jeremias passar ali, ver tudo destruído, e de repente ver algumas coisas que provavelmente lembrava a sua infância. Falei, puxa, aquele campinho, jogávamos bola. Ah, só buraco. Olha, ali era o mercadinho do seu João. Não tem mais nada. Não tinha mais ninguém para lugar nenhum. Talvez a sua vida também seja desta forma. Não em ruínas literais. A casa talvez não caiu. Está de pé. Mas a solidão está dentro de uma casa que está de pé. Assim como estava acontecendo aqui. Talvez você tenha uma família grande. Todavia, cada um para o seu canto, todavia é tudo vazio. Então você passeia naquela casa boa, bonita, e você olha para alguns lugares e diz, puxa vida, quantas vezes eu embalei a minha filha ali, hoje em dia ela nem olha para a minha cara. Quantas vezes nessa mesa eu e meu marido sentávamos, comíamos a nossa refeição, hoje em dia ele come no quarto e eu como na sala, porque não tem mais conversa. Éramos unidos, mas hoje em dia fomos separados, e você pensa, não, essa maldita tecnologia não é. Porque você sabe, a tecnologia é uma bênção, mas infelizmente ela aproxima os que estão longe. Você fala com gente de tudo que é lado, só que ao mesmo tempo ela dispersa aqueles que estão perto. Daí você chega numa família com 4 pessoas, um está no tablet, um no celular, um no computador, um na TV. Tudo na mesma sala, só que em mundos totalmente distantes. Não é tecnologia, a vida moderna, que trouxe solidão, que traz solidão à sua vida. Sabe o que é? A Escritura diz que é a arrogância, que é o orgulho, que é o pecado. Porque o pecado sempre nos faz ficar sozinhos. O pecado sempre nos leva à solidão, mesmo em meio a multidões. Eu canso de ver. Se olha lá, Facebook é uma maravilha. Uma que nem... é uma farsa, sabe? Facebook é uma farsa, né? Aquelas fotos lá. Só põe foto o dia que vai para a festa. Você já ouviu alguém acordando e postando foto? Acordando. Não põe nada. Cabelo de leãozinho. Não põe nada. É uma farsa aquilo lá. Daí está lá, amigos, 5.000 amigos. Oh, nossa, cara, esse aqui quer ter amizade de montão. A família dele tem 200, é menos, né? O trabalho dele tem 100. Mas amigos que ele pode contar de verdade é 1, no máximo 2. Ou seja, a multidão enorme. Mas é vazia. Casa cheia não é sinônimo de família unida. Companhia não significa amor e fim de solidão, do mesmo jeito que dinheiro não significa felicidade. Era isso que estava acontecendo com o povo de Deus. Versículo 2 diz que eles passavam tristeza. Acompanhe comigo. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas faces. Depois no versículo 3 diz que passava por angústia, versículo 4 por luto, e no versículo 7, dias de aflição. É apenas isso que o pecado faz. Traz tristeza, angústia. Paulo diz isso em Romanos, tribulação e angústia virão sobre toda a alma, de todo e qualquer homem que cometer pecado, primeiro do judeu e depois do grego, ou seja, primeiro do crente e depois do ímpio, mas tribulação e angústia virão sobre todos. O salmista no Salmo 38 diz, confessa a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Como é? Tristeza vem por causa do quê então?
por consequência do pecado. Você sabe que no Éden não havia cardos e abrolhos antes do pecado, né? Espinhos, sofrimento, não havia. Depois do pecado que essas coisas vieram. Eu sei que no mundo você vai ouvir assim, olha, felicidade é uma atitude. Felicidade é estar bem consigo mesmo. Tenha pensamentos positivos. Igual, eu não sei se você já leu aquele livro O Segredo. Se você não leu, não leia, não presta. A máxima do livro é o seguinte: pensamento positivo. Sai de casa assim, lá em Guaratinguetá tem uma avenida bem grande que vai para a Aeronáutica, lá tem um monte de semáforo. E a lógica do livro é a seguinte: sai de casa pensando assim, todos os semáforos estarão verdes, todos os semáforos estarão verdes, todos os semáforos estarão verdes. E se você tiver pensamento positivo, as forças do universo vão convergir ao seu favor e você não vai pegar sinal vermelho. Mas você não tem que ser louco para acreditar num negócio desse. Ainda mais comprar um livro desse. É absurdo. Mas eles dizem assim: felicidade é uma atitude, é estar bem consigo, é ser grato. Sabia que não é? Felicidade, acima de tudo, diz a Escritura, é um dom de Deus, como diz Gálatas 5:22. Frutos do Espírito: primeiro, alegria. Ou seja, quem tem alegria plena, verdadeira? Apenas aquele que tem o Espírito de Deus. Para ser mais enfático, Eclesiastes capítulo 2 diz assim a Escritura. Eclesiastes 2, 24 e 25. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Convenhamos, meu irmão, imagina só, tem frango aqui do lado, é um cheiro maravilhoso, né? A gente sai daqui na hora do almoço, tem uma coisa melhor? Chegar em casa, aquele arrozinho novo, aquele feijãozinho novo, tiver um churrasquinho ainda, aquele contrafilé com a gordura escorrendo. Isso aí que é a vida. Jesus, o pastor deu fome já. Mas olha o que diz: nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto que, né, gozar o bem do trabalho, vem da mão de Deus, pois separado deste, separado do Senhor, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? O que ele está dizendo é que longe de Deus não há alegria. Pode sim ter momentos espúrios de alegria, mas alegria plena não existe. Depois nós vemos aqui desgraça, versículo 6, diz assim, Lamentações 1:6. Da filha de Sião já passou todo o esplendor. No versículo 7, agora nos dias da sua aflição e do seu desterro. Um dia, as coisas eram bonitas ali. Um dia havia esplendor. Mas aquilo acabou. Assim como acontece nas nossas vidas também. Talvez você, hoje aqui, está na flor da idade, jovem, forte. Mas você sabe que a idade chega. As dores aparecem. E aquilo que era belo, não vai ficando tão belo como era. O esplendor passa. É assim que estava acontecendo com eles. Em Lucas capítulo 20, diz a Escritura que um homem estava colhendo os frutos das suas plantações, dizendo assim: olha, eu tenho muito, eu vou construir celeiros maiores, para depois eu guardar mais e ganhar mais dinheiro. Então Jesus vem e diz: seu louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ou seja, hoje está tudo bem, mas vai acabar. E aí, vai fazer o que da sua vida? O Senhor conta que, na época de Noé, as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, quando de repente veio o dilúvio. Ou seja, tudo que era esplendor, de repente acabou. Era o que aconteceu aqui também com o povo. Versículo 9. A sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso, e não tem quem a console. Se tem alguma coisa triste para a vida do ser humano, é desamparo. Pessoas cercadas de outras pessoas, mas ao mesmo tempo sozinhas. Você sabe que às vezes o número de amigos é grande, mas você não pode contar com ninguém. Isso é terrível. Era o que o povo estava passando e talvez seja o que você também esteja passando. Não havia quem consolasse o povo de Deus. Porque convenhamos, Deus usa várias coisas para nos consolar. Várias. A Escritura mesmo diz, inúmeros artifícios, pessoas. Paulo chega a chamar alguns irmãos, sabe do quê? Lenitivo. Olha, traz tais irmãos, eles são para mim meu lenitivo. Lenitivo é calmante. Você consegue imaginar o apóstolo Paulo? Ai, estou nervoso, chamo fulano. Por quê? Ai, parece uma maracujina da alma. Lembra maracujina? É antigo, né? Calma, não é maracujá. Fica calminho, calminho. Era isso que Paulo estava dizendo. Eu fico calmo perto daquelas pessoas.
Isso é uma das formas que Deus usa para trazer consolo ao nosso coração, comida, lugares, talvez a nossa própria casa, simples, mas quando a gente chega em casa, aleluia. Mas talvez você não tenha essa paz. O que você vê é justamente o contrário. Desamparo. Quantas pessoas eu já falei que na hora que acaba o expediente do serviço, é a pior hora do dia. Olha como inverte as coisas. Por quê? Ai, tem que voltar para casa, meu Deus do céu. Aguentar aquela jararaca, aquele marido endemoniado, aquelas crianças, parece o Chuck. Você consegue imaginar algo horrível desse jeito? Porque o que se espera é que quando acaba o serviço, vou para casa. Agora muitos invertem, não, vou para casa e fica enrolando o serviço, faz hora extra sem precisar, não precisa nem pagar a hora extra, eu fico aqui trabalhando de graça. Porque não tem amparo nem mesmo na sua própria casa. Sem Deus, nem todos os recursos humanos, financeiros poderão suprir a sua carência, o vazio do seu coração. Sem Deus, você e todo ser humano é como aquela ave, assim que as águas começaram a baixar da arca de Noé. Lembra, diz a Escritura que Noé solta a ave vai, voa, 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 não encontra um lugar para pousar e volta. Esse é o ser humano sem Deus. Ele não tem repouso. E você pode procurar, meu irmão, repouso numa família, nos braços de um homem, de uma mulher. Você pode procurar repouso no dinheiro, numa vida intensa, fama, balada, sucesso. Sem Deus você nunca terá repouso. É o que a Escritura diz a meu e ao seu respeito. E é isso que vai acontecer com todo aquele que de fato não é governado por Deus. E talvez é assim que você esteja. Você pensa, agora eu achei a felicidade. E você personifica a felicidade numa pessoa, numa mulher, num homem, num trabalho que há anos você queria, e você então consegue um salário melhor, e você então consegue aquelas coisas e vê que nada daquilo satisfaz o vazio do seu coração. Como diz Santo Agostinho, tu, ó Deus, nos criaste para ti mesmo, e a nossa alma está desassossegada até que encontre repouso em ti. Esse é o ser humano. Sem Deus, jamais vai encontrar repouso. Tudo isto por conta do que? Lamentações diz. Por conta do pecado. É Deus punindo o seu próprio povo por conta do pecado. Aqui no versículo 8 vai dizer que Jerusalém pecou gravemente. No versículo 9 vai dizer, como nós lemos aqui, a imundícia está nas suas saias, porque ela não pensava no seu fim. Mas essas punições que nós sofremos hoje não é nada comparado à maior punição que tem sido preparado para aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. É o que a Escritura diz. O inferno, o lago de fogo, de enxofre, o lugar onde o verme não morre nem o fogo se apaga. Olha a descrição daqueles que não se arrependem dos seus pecados, o lugar que eles viverão eternamente. Não serão destruídos, aniquilados, não, viverão de forma eterna, ou seja, eternamente angustiados, sofrendo, tristes, infelizes, miséria, por toda a eternidade. E é isso que espera aqueles que não se arrependem. Mas, graças a Deus, há uma boa notícia para nós também, assim como houve uma boa notícia para o povo de Israel. Esse é o terceiro princípio para encerrar. Graças ao Senhor há uma boa notícia para nós. Ainda há esperança para mim e para você. Depois de toda essa desgraça, 70 anos depois, Deus cumpriu o que Ele havia prometido. Trouxe o seu povo de volta. Restaurou a sorte do seu próprio povo. E nós também podemos ter essa esperança. Você pode ter, meu irmão e minha irmã. Ainda que a sua vida esteja uma desgraça só, nós podemos ter esperança. Óbvio que podemos. Deus é um Deus de segunda chance. Ainda que o remédio seja dolorido, mas Ele continua curando. E Deus também quer restaurar a mim e a você como ser humano. Não apenas, como muitos dizem, né? Olha, tudo que você perdeu, Deus vai dar em dobro. Não estou falando de algo material, não. Aí não sou nada contra. Não sou contra. Mas eu falo de algo muito melhor. Deus quer restaurar a minha e a sua alma. O meu e o seu interior. E a Escritura chama isso de novo nascimento. É nos transformar em outra pessoa. Como Jesus diz para Nicodemos, olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, você nasceu de forma natural, mas para que a sua vida seja transformada por completo,
Você precisa de um novo nascimento. E esse novo nascimento é de forma espiritual. Eu venho falar para você, o cristianismo não é apenas uma questão de aprender novos comportamentos. Não é. Aprender novas regrinhas, não é. Ainda que aprendamos. Mas o cristianismo é, acima de tudo, ser nova criatura. É Deus tirar o nosso coração de pedra e nos transformar o nosso coração em um coração de carne. É isso que a fé cristã faz. Ela não apenas pega um porquinho sujo, dá-lhe um banhinho nele, dá um talento, passa um perfuminho e põe para comer à mesa. Não, não é isso. A fé cristã, ela vai além. Ela mata o porquinho e faz o porquinho ressuscitar e virar ovelha. É isso que a Bíblia chama de novo nascimento. É Deus transformar a nossa natureza. Porque você sabe, por mais que o porquinho seja bonito, tinha um filme antigo, né? Acho que é Baby, um porquinho na cidade, se eu não me engano, acho que eu não estou errado não, né? É esse mesmo? O cara faz tudo pro porquinho. O porquinho come a mesa, dá banho no porquinho, é uma maravilha o porquinho. Só que você sabe, porco tem uma natureza. E mais cedo ou mais tarde ele vai para a lama. É por isso que a Escritura diz que nós precisamos mais do que recebermos um banho. Precisamos de uma nova vida. Isso somente o cristianismo verdadeiro, bíblico, pode oferecer para mim e para você. Todas as outras religiões não têm esse poder. Olha, eu sempre dou exemplo, né? O irmão da nossa igreja, ele usou droga durante a vida toda. E então, ele veio a um culto da mudança, como esse, e não era nem no salão da igreja, era em casa, que nós fizemos na casa de um irmão. Então, ele era, de fato, tinha um vício na cocaína. Para ele era comum, né? Sair do serviço e ia lá dar uma cheirada na carreirinha dele. Então, ele diz que depois do culto, depois que ele ouviu a palavra, depois que oramos, ele foi trabalhar no outro dia e de praxe, né? Acabou o expediente, foi a hora extra, na boca. E ele falou que ele cheirou cocaína, falou, nossa, dando dor de cabeça, está meio ruim essa cocaína, né? Amanhã eu volto. Voltou no outro dia. Ele falou, nossa, tá ruim de novo. Foi ao terceiro dia, achou que o traficante estava enganando, mas não é possível, colocou maisena no lugar. Bicarbonato de sódio. Quer ganhar dinheiro à toa, de graça, sem prover aquilo que eu quero. Mas depois de alguns dias, ele estava na casa dele, então ele teve aquele estalo, né? Ah, calma aí. Não é a cocaína que está ruim, não. Eu que fiquei ruim para ela. Foi aquele culto, aquela oração, aquela palavra que de fato liberta, que transformou a minha vida. É isso que Deus pode fazer conosco, e apenas Ele. E olha, eu sei que, porque não é de mim, então não tem problema falar. A minha mãe fumou durante 35 anos da sua vida. E eu vi ela fazendo de tudo que é tipo de mandinga para parar de fumar e não conseguia. Até que, um dia ela foi a um retiro da nossa igreja, e de fato, ouviu a verdade que liberta, e graças ao Senhor, faz 11 ou 12 anos já que ela não fuma mais, e não apenas não fuma, hoje tem aversão ao cigarro e à bebida. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai ser tentado quando o Senhor te libertar. A tentação sim, ela vem, mas que o Senhor vai te dar força, a força necessária que você precisa para dizer não, a força necessária que você precisa para dizer, olha, não preciso mais disso. Só que você pensa assim, pastor, mas Deus pode fazer isso? Eu não sei, parece que eu fui tão longe no pecado. Será que tem jeito para mim? Primeiro você tem que olhar não para o tamanho do seu problema, para o tamanho da mudança que você precisa, mas para o tamanho do Deus que você acredita. Você tem que mudar essa ótica. Vejamos. Deus criou toda a espécie de vida, inclusive a nós. Se Deus criou a nossa vida, você acha que Ele não pode mudar a nossa vida? Se Ele nos fez, você acha que Ele não tem o poder de nos transformar novamente? Olha, eu só vou dar o exemplo do Sol para encerrar, que é algo maravilhoso. É que às vezes a gente não olha para essas grandezas. O diâmetro do Sol, você sabe, né? O diâmetro, você pega de uma extremidade até a outra passando pelo centro, né? Para você medir o diâmetro da circunferência. O diâmetro do Sol é 1.400.000 quilômetros. Grande. Cerca de 100 vezes o diâmetro da Terra. Grande. Se nós fôssemos colocar uma escala de 1 a 5,
Os cientistas dizem que o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Ou seja, esse bicho enorme, vizinho nosso, né? Vizinho entre aspas, né? Bem longe. Essa estrela mais próxima que nós temos aqui, numa escala de 1 a 5, é a menorzinha. E olha o tamanho dele. Tem uma estrela chamada Antares, que é 700 vezes maior que o Sol. Não é maior que a Terra, maior que o Sol. Até hoje, a maior estrela já encontrada pelos cientistas chama-se Canis Majoris, cerca de 2.000 vezes o tamanho do nosso Sol. Imagina o tamanho, meu irmão. Isso aí das encontradas, né? O universo, que sabemos, não tem fim. O nosso Sol, então, é pequenininho demais. É uma estrelinha que, de fato, se colocar o dedo assim para Canis Majoris, some. Você sabe que nós temos bilhões de estrelas. Só na nossa galáxia, cerca de 200 bilhões. Só aqui, Via Láctea, não estou dizendo do universo, não. 200 bilhões de estrelas. E alguns cientistas estimam que há 3 vezes mais estrelas no céu do que areia em toda a praia. Eu não estou dizendo só na Praia Grande, Ubatuba, não. Todas as praias. Há mais estrelas no céu do que areia na praia. Eu dei um exemplo para você apenas da nossa galáxia, e há bilhões de galáxias no universo. Sabe o que é interessante? Eu estava lendo essa semana, vendo o tamanho do universo, e o que os cientistas estimam que o universo visível, por que o universo visível? É o que o maior telescópio do mundo consegue ver, porque não dá para ver tudo. Se você fosse pegar de uma ponta até a outra, do universo visível até hoje, sabe quanto tempo você levaria de viagem? 93 bilhões de anos-luz. O que é bilhões de anos-luz? Se você pegar uma nave aqui, ó, no comecinho, e você viajar a 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, não é por hora não. Se você viajar nessa velocidade, o universo visível, de uma ponta até a outra, você vai levar só 93 bilhões de anos. Isso daquilo que você consegue ver. Grande, né? Sabe como que Deus mede tudo isso? Diz a Escritura? Palmo. Consegue? Já jogou bolinha de gude quando você era moleque? Dá 2 palmos aí, fulano. Ó. Diz a Escritura que o Senhor mede o universo a palmo. Calma, vocês não conseguem contar? 93 bilhões de anos que vocês conseguem ver. Calma aí, deixa eu medir. 2 palmos e 2 dedos. É isso que a Escritura diz, nosso Senhor. Que essas bilhões de estrelas, nas bilhões de galáxias, o Senhor as chama pelo nome. E quando Ele chama, nenhuma falta. Nenhuma. É só para você ter uma ideia do tamanho de Deus. Agora, se esse Deus é maior do que todas essas coisas e fez todas elas, sabe como? Pelo poder da sua palavra. Simplesmente assim, que haja luz e ouve. Se o Senhor fez todas as coisas, se o Senhor mede esse universo imensurável a palmos, você acha que Ele não pode te libertar de um vício? Você acha que não pode converter o seu marido? Você acha que não pode curar um câncer? Você acha que não pode salvar um filho? Ora, incredulidade demais. Pastor, mas o que eu preciso fazer para que Deus então possa mudar a minha vida? Essa é a hora, dê dinheiro para a igreja. Óbvio que não. Talvez pense, a hora que o pastor estava esperando. Não, não é. A Escritura diz que nós somos salvos pela graça. A salvação que é o que de mais precioso um ser humano pode alcançar. Você não precisa pagar um centavo por ela. É por isso que é pela graça. E é claro, a salvação é pela graça, mas não foi de graça. Alguém precisou pagar um preço para que eu e você pudéssemos ser transformados de filhos das trevas em filhos de Deus. Por isso, a única maneira de você, de fato, ter a vida transformada, mudada, ser salvo e transformado pelo Senhor, é o que diz a Escritura. É se arrepender dos seus pecados. É acreditar que apenas Jesus Cristo pode mudar a sua história. Seu problema financeiro não vai ser resolvido com mais dinheiro. Não vai. Talvez você pense, 10 mil reais resolveria os meus problemas. Não resolve. Se minha esposa viesse para a igreja, resolveria o meu problema. Se meu filho saísse do vício, resolveria o meu problema. A única pessoa que pode resolver o seu problema verdadeiramente é o Senhor Jesus Cristo. Ele sim pode transformar a sua história, a sua circunstância, a sua família. Mas para isso você precisa se arrepender
e acreditar apenas nele. Se arrepender de se dobrar diante de uma imagem de gesso, que não tem poder algum, de se dobrar diante de uma nota de 50 e 100 reais, que você pensa que aquilo ali é o seu sustento, sendo que não é, o seu sustento vem do Senhor. É você não colocar a sua esperança de alegria, ai meu filho, minha vida, já viu as pessoas que dizem isso, ai meu filho é tudo para mim, e se seu filho for embora? E se ele morrer? E se ele sair de casa, acabou a sua vida? Você precisa colocar a sua esperança apenas em Jesus Cristo. E como que Ele te aceita? Primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você não é aceitável. Você não é aceitável. Você é um pecador imundo assim como eu. A Bíblia diz que em nós não habita bem algum. E quando nós reconhecemos que nós somos maus, pecadores, indignos de sermos aceitos por Deus, aí então sim, Ele diz, opa, você reconheceu? Então agora eu posso te aceitar. Porque tudo que você precisa fazer é reconhecer que sem mim você não é nada. Tudo que você precisa fazer é olhar para dentro do seu coração, como diz Jeremias, e ver, corrupto e enganoso é o meu coração. Eu não sou melhor do que aquelas pessoas que estão lá fora, não. Se eu estou aqui é porque a graça do Senhor me conduziu até aqui. E a partir do momento que nós reconhecermos que não somos aceitáveis, esse é o passo para que o Senhor possa aceitar e transformar a minha e a sua vida. Amém, meus irmãos?